Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê. Ok. Eu também sou o sábio Sukracharya entre os videntes, entre os grandes videntes, aqueles que podem ver todos os três períodos do tempo, Kalas, os Trikaladasis, os Trikalayanis. São aqueles videntes, né? São aqueles yogis com poderes, né? Siddhis, que têm essa capacidade, né? Poderes extraordinários, né? Extrasensoriais, conhecedores dos três tempos. Aí ele diz que eu sou Kavi. Usana significa Sukaracharya, o guru Asura. Sukracharya é um grande rishi, e, portanto, Krishna diz, eu sou Sukracharya, ok? So, ele diz que ele é o Kavi, o Sukracharya, que é um guru Asura, tá? Então, o Asura, né, em geral, a gente traduz o Asura como se fosse essas divindades, essas entidades com determinados poderes, né, psíquicos, extrasensoriais, que desafiam as leis de Deus, que desafiam o Dharma, né? Mas o significado, né, do Asura, existe os Asuras, significa aquele que tem esses poderes extrasensoriais, mas não todos eles desafiam Deus, tá? Existem os Asuras, que são rishis, not rishis, siddhis, yogis, poderes siddhis, que não desafiam as leis de Deus, mas que vivem em harmonia com Deus, tá? Então vai aparecer um pouco mais aqui. Portanto, a palavra kavi aqui não significa poeta, significa kantradasi, significa aquele que tem uma percepção extrasensorial, capacidade de ver passado, presente e futuro, né? Aquilo que está além dos nossos órgãos dos sentidos, né? Essas entidades yogis, né? Elas são capazes de alcançar. E aquele que pode ver isso é denominado Sukracharya. Quem é que gostaria de ter poderes de percepção extrasensorial? Hã? Quem é? Né? Não. A maioria de nós, do Vedanta Brasil, não temos interesse nessas coisas, né? A maioria de nós. Mas existem muitas pessoas que até trocariam a aposta, né? Trocariam, não, não, se eu puder, eu posso simplesmente. Eu obtive o autoconhecimento, né? Se eu puder, eu posso trocar e eu quero ter esses poderes de percepção, CIDs, né? Extrasensoriais. Por quê? Porque não, eu quero ver tudo no âmbito da dualidade. Eu estou mais interessado na dualidade extrasensorial, além dos nossos instrumentos, dos cinco sentidos. Eu quero ver outras coisas. Eu sou um samsara, tão dualista, que eu quero ver tudo. Eu não me canso de ver, né? Então, eu quero a dualidade através dessa construção corpo-mente e os cinco sentidos que nos foram dados por Deus Criador, mas eu quero também desenvolver outros sentidos extraordinários, porque eu sou um super samsara. Sou um samsara místico, esotérico, que quer obter, né, alcançar toda a dualidade que existe no universo. Então, Asuras, por exemplo, é dito ser uma classe de entidades, né, citadas nas escrituras religiosas Védicas, né? São pessoas com muito poder, né? E alguns deles são benevolentes, são devas, né? Eles são chamados de suras no hinduísmo, né? É, Suras. De acordo com esses textos, os asuras, eles são aqueles não são os suras, são aqueles que têm esses poderes, né? Pessoas com grandes poderes,
e são pessoas que trabalharam, eles têm desejo por esses poderes, né? Então, os asuras são aqueles que não são realmente amantes de Deus, mas eles são desafiantes de Deus e eles estão em constante medo de Deus, dos devas, né? Então, são pessoas igualmente muito poderosas, né? Com esses poderes extraordinários, são super humanos, mas com qualidades adármicas. Eles querem o poder simplesmente para desfrutar do poder, tá? Então, na literatura védica, os bons asuras, né? Eles eram chamados de adityas, né? Eles eram guiados, né, por Varuna, enquanto que os asuras do mal, digamos assim, malevolentes, eles eram chamados de Danavas, né? E eles eram guiados por Vrita, né? Então, naqueles níveis mais elementares, básicos, né? Iniciais dos textos védicos, Ani, Indra e outros deuses eram também chamados de Asuras. In the sense of, of their being lords of their space. Eles eram os poderosos nas suas dimensões e ordens, né, reinos, né? E tinham todos esses poderes, qualidades e habilidades. Esses asuras benevolentes, eles são definidos como os deuses, os devas, né? Enquanto que os malevolentes, eles ficaram definidos como asuras. Então, seria suras ou asuras, né? Poderes, pessoas com esses poderes extrasensoriais que são benevolentes e outras que se tornaram malevolentes. Você pode imaginar a tendência nos dias de hoje, essa galera aí que comanda o planeta dos bárbaros, eles desenvolveram tanta tecnologia, de qualquer modo, a tecnologia da inteligência artificial, ela se desenvolveu tão rapidamente nas últimas décadas, né? Então, no passado, você tinha que ser um yogi para desenvolver esses poderes através, né, da sua força de vontade pessoal, né? Então, você quer esses poderes, SIDs, esses poderes extradimensionais, extrasensoriais, você tem que ser um yogi. Mas não, você pode obter artificialmente, através da inteligência artificial, você novamente tem muito poder. Naquele tempo, você era um yogi com esses poderes e quando você tem muito poder, imediatamente você começa a querer brincar de Deus, como diz a expressão. Tá? Nos dias de hoje, o pessoal tem poder devido à inteligência artificial, né? Tudo essa tecnologia e eles estão desafiando Deus. No passado, eles também tinham, mas eram através desses poderes sídeos, né? E alguns deles desafiavam Deus e se tornaram entidades malevolentes, ou asuras, né? Então, foi interessante porque eu sempre achava um pouco estranho esses asuras, parece que tem asuras que não são tão maus, são bens, porque... Aí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Dei uma olhadinha rápida e aí eu entendi um pouco melhor esse conceito dos asuras, né? Como é que chama o nosso... Tem uma pessoa do nosso grupo, o Cardoso. O Cardoso é que leu muito as escrituras, né, dos Vedas, e principalmente, né, o Karma Kanda, essa parte mais esotérica, e ele gosta de falar sobre os Asuras, e isso, ele conhece os personagens. Ele, se tivesse aqui, ele poderia ilustrar um pouco. Aí no verso 38 ele diz: Eu sou a vara dos punidores. Esse é um tema mais, como se diz? Eu sou a vara dos punidores, eu sou a diplomacia daqueles que desejam a vitória. Controverso, um tema mais controverso. Eu sou a vara dos punidores, eu sou a diplomacia daqueles que desejam a vitória, eu sou o silêncio entre todos os segredos, né? Que bacana, silêncio entre os segredos. E eu sou a sabedoria dos sábios, né? Está apresentando a sua glória em aspectos que correspondem ao caráter dos vivos humanos, né?
a diplomacia, a capacidade de punir, né? O silêncio daqueles que sabem, né, o quanto importante é manter o silêncio, o segredo, e a sabedoria genuína dos sábios que sabem sem vaidade. Entre os disciplinadores, entre as causas de disciplina ou ordem, eu sou Dandaha. Dandaha significa uma vara de punição. No passado, né, tinha aquela varinha de punição nas escolas, né, 100 anos atrás ou mais, tinham as varinhas de punição, dar uma palma na mão. No Brasil tinha uma palma na mão. Então, a disciplina pode ser causada por diversos métodos. O método é qual? Você pode, gentilmente, diplomaticamente, solicitar que o indivíduo siga as regras do Dharma. Então, a solicitação é o primeiro passo, né? Mas existem pessoas que têm uma tendência tão forte, né, de violar as regras do jogo, né, que você pede uma vez, pede duas vezes, pede três vezes, né? Aí você diz que é pecado, diz que a pessoa vai queimar no fogo do inferno, e ainda assim a pessoa nem liga para isso porque não acredita e continua a violar o Dharma, continua a violar o Dharma. Então, a solicitação, mesmo embasada numa ameaça de fogo do inferno, quase que invariavelmente não dá muito resultado para as pessoas tendenciosamente adármicas, né? Então, a outra forma é qual? É educar as pessoas. Ok, você não entendeu. Então, agora nas escolas, a gente vai apresentar a aula de religião, para você entender melhor o que é Deus, por que que você tem que temer Deus, né? E etc., para ver se você consegue viver, né, de acordo com as leis de Deus, vou apresentar uma norma de conduta como toda a religião, o círculo religioso apresenta. Então, solicitar a outra, educar as pessoas. Essa educação é o que nós vemos no Bhagavad Gita, mas é uma educação profunda que nos permite uma compreensão tal de que nós vemos, não, violar as leis de Deus, eu sou o primeiro a pagar o preço. Agora eu compreendi o quadro inteiro da situação, né? Eu violo as leis de Deus e eu sou o primeiro a pagar o preço, né? Parece que eu não pago imediatamente, porque karma é uma equação complexa, mas karma produz sempre repercussões, resultados, consequências. E a primeira consequência é a gente sente uma perturbação mental sempre que a gente faz alguma coisa muito adármica, né? Até que a gente perca aquela sensibilidade. Então, a solicitação, aí depois a educação, né? Para que uma pessoa, você vai se tornar disciplinada, seguir as regras, porque agora você entendeu. O entendimento tem que ser muito profundo e claro para o indivíduo derrotar essa tendência dármica que existe dentro de cada um de nós, né? Cada ser humano. Qual é a tendência dármica? Eu quero o que eu quero, como quero, quando quero, e não me importa se isso venha a violar o Dharma, né? Então, essa ignorância existe dentro de todos nós chegamos aqui com ela, e o entendimento precisa ser muito profundo ao ponto de neutralizar essa tendência humana. Então, o terceiro método é o que? É de uma punição. A gente sabe, né? Quando o cara ele é adármico por natureza, digamos assim, essa é uma expressão, né? Ele é simplesmente tão consolidado, né, com um caráter tão adármico, né, que ele é além da reeducação. A gente vê pessoas que nasceram devido a um determinado karma em ambientes muito hostis, né, ambientes no qual o pai é criminoso, a mãe é criminosa, os primos são criminosos, o ambiente em torno de. Então a pessoa já nasce com aquela característica criminosa devido a um karma, né? Ninguém nasce por acaso em circunstâncias assim ou assadas, né? Então, uma pessoa que nasce naquele ambiente, ela é além da possibilidade de solicitação e educação, tá? Porque
ela é incorrigível, é irreversível aquele processo, né? É incurável. Então, qual é o único método que as sociedades adotam? A punição, né? Então, isso é um pouco, né? Como se diz a palavra que eu falei agora mesmo, em português, a palavra eu tendo a esquecer. Controverso, né? Porque há quem diga assim, não, você não pode punir as pessoas, você tem que educá-las, custe o que custar, né? Ah, não, as pessoas estão lá nas cadeiras, abrem as cadeiras, soltem todas as pessoas, é discriminação manter as pessoas, né, cumprindo uma pena na prisão, né? Então é controverso porque, fundamentalmente, a punição é o único método, né, para aqueles que são incorrigíveis, né? Se você não consegue realmente, através da diplomacia, da solicitação, da educação, modificar o caráter de uma pessoa, ah, não, a gente tem que, né? Quando eu era jovem, eu pensava nisso, não, são todos inocentes, são todos inocentes. Eles não pediram para nascer numa favela. Na época a gente podia chamar a favela de favela. Então, então são todos inocentes, né? Se coloque na posição deles, você não pode ser violento com eles, etc. Então, a minha sensibilidade, né, me dizia isso, mas fundamentalmente, não é à toa que as pessoas nascem onde nascem, né? E muitas dessas pessoas são incorrigíveis, né? Então, o único método é a punição. O problema é que a punição é simplesmente eu vou infligir a dor, né? Eu desprazer em você, te colocando numa prisão mínima, pequena, num ambiente horrível, e a pessoa sai de lá pior ainda. Sai pior ainda. Tá? Então, Krishna diz que geralmente as pessoas são ignorantes, ele falou imaturo, mas são ignorantes a respeito das leis de Deus. Elas têm intelectos grosseiros que não são capazes de compreender as leis de Deus. Por isso, a educação não funciona, a diplomacia não funciona, a única coisa que funciona é a punição. E qual é a punição? É um problema que nós temos em todas as sociedades. Pena de morte, pena disso, pena daquilo, prisão perpétua, mas custa muito ao Estado, custa muito aos cidadãos, naturalmente, né? O Estado não tem dinheiro, são os cidadãos que dão dinheiro para o Estado. Então, que punição é essa? Que tipo de punição, né? O Krishna diz no campo de batalha, né, claramente para Arjuna, levante e lute. Você passou 13 anos tentando a diplomacia, né, a discussão sobre o Dharma, né, o entendimento, tentando converter essas tendências adármicas, né, da família desses asuras, né, de Duryodhana, em tendências dármicas. Você tentou, né, a solicitação, a educação, a, a política, né, a diplomacia, nada funcionou. E agora eles já declararam, eles tentaram diversas vezes, mandaram agentes para te assassinar. O que mais você quer? Você só pode cumprir o seu papel e punir esse. Punir como? Você precisa destruir, assassinar, matar todos eles, né? Por isso que tem pessoas que acham que o Gita é uma escritura que promove a violência, né? Mas nós sabemos que em determinadas circunstâncias, o Gita diz claramente, Krishna diz, não, se você já tentou tudo, por quê? Porque essas entidades, esses indivíduos, eles vão destruir ainda mais o tecido das sociedades, do campo dármico, vão criar uma situação na qual ninguém tem mais paz, tranquilidade para interagir, funcionar no mundo, né? E crescer, desenvolver. Isso aqui é uma escola, nós estamos aqui para crescermos, né? Mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? Então, a conciliação, a compensação, a dissensão, a punição. Entre os mais poderosos, a punição é o que dá resultado melhor e mais instantâneo, né? Aí o Swami, ele diz que no passado recente na Índia, os pais tinham ainda a liberdade de dar um castigo para a criança, né? A gente sabe que o castigo era vai ficar naquele cantinho ali, não pode sair dali, está de castigo, né?
Outros davam uns castigos, que eram umas boas palmadas na bunda, que nos dias de hoje é considerado crime, né? Outros davam palmada na bunda ou palmada na mão, né? E outros davam até uma surra de cinto. Eu tomei algumas surras de cinto do meu pai. Não tem nenhum ressentimento a respeito disso com meu pai, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Mas o Swami diz que, segundo as Escrituras, né, a punição é o que produz um resultado mais rapidamente, né? Eu vou dizer, contar uma historinha por um outro ângulo. Eu, quando fui passar um tempo, passei um tempo indo para Tóquio para trabalhar, ganhar dinheiro lá, eu vi o lado positivo e negativo daquela sociedade. O positivo é que a honestidade e o Dharma, as pessoas seguem as regras lá do jogo, né, de um tal modo, né? Um dia eu fui fazer uma telefonada, eu ia telefonar com o cartão, entrava num daqueles aqueles booths, né, de telefone, e eu esqueci a minha carteira ali, né? Aí depois de muito tempo eu falei, nossa, eu perdi minha carteira, eu devo ter deixado lá. Depois de horas e muitas horas eu fui lá e encontrei a carteira no mesmo lugar. Imagina quantas pessoas entraram e saíram ali e não levaram a minha carteira, né? Então eu vi coisas positivas e coisas negativas de uma sociedade. Dizem que a China é um país, é um local muito legal nos dias de hoje, dá um determinado ângulo. As pessoas foram condicionadas a seguir e obedecer todas as leis, todas as regras da sociedade. Elas não contestam, elas sabem se contestar, elas vão sofrer, né? Elas não têm o direito de contestar ou disputar nada daquilo. Elas aceitam tudo e elas vivem bem, de um certo modo, daquele modo, tá? Seguindo todas as regras devidamente, né? Nos Estados Unidos e no Japão, eu observei que as pessoas seguiam as regras porque, tal como na China de hoje, elas seguiam, e não existia nenhuma violação, não existia crime, seguiam porque a punição era muito severa, entendeu? Na China, na Índia, no Japão, onde eu estive algumas vezes, e nos Estados Unidos, as pessoas seguem as regras porque lá não existe impunidade. Não existia, agora virou bagunça nos Estados Unidos, total. Existe um movimento atual que está unanimemente, todas as forças políticas, né, financeiras, todas elas se uniram para destruir aquilo que eles querem resetar tudo, culturalmente, valores, etc, etc. Então, existe tudo isso, né? Mas o fato é que algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, as pessoas viviam ainda em harmonia com as regras, porque a punição era forte, né? As pessoas não ultrapassavam o limite de velocidade. Tinha uma tolerância de 10%, a gente sabia. 10% você pode ir, ó. Se é 50 milhas, então 55 você sabe que eles não te pegam. Mas sabia que os radares e os policiais podem estar em qualquer lugar, então não existia impunidade. Ali você seguia as regras, porque se você não segue, você sofre, você paga o preço da impunidade, né? Então, a punição ela funciona para manter a estrutura do Dharma, porque sem a punição, né, o que você vai fazer? Tudo bem, eu estou com pressa, então, em vez de andar 50, eu ando 70, 80, porque não existe punição. Ninguém é realmente educado e disciplinado para seguir as regras simplesmente porque é de conveniência do todo que todos sigamos as regras. Não, eu sigo a regra, né, se eu não for pego, porque de vez em quando eu tenho que quebrar. Mas por que você está quebrando? Uma vez um policial me parou porque eu estava andando dentro da cidade, uma velocidade, né, na época eu tinha meu restaurante. Ele perguntou, o senhor, você é dono desse restaurante? Porque na minha venda tinha a placa, né, do Basílico Restaurante. Bababá, por que você tá com tanta pressa? Sim, não, é porque é hora de almoço, eu tenho que fazer compras, isso e aquilo. Aí ele falou assim, mas se você, né, ultrapassa a velocidade, você perde ainda mais tempo. Agora eu vou ter que parar você, dar uma multa em você, entendeu?
às vezes eu posso até retirar o seu carro. Então, não vale a pena você fazer isso, entendeu? Apesar de você ter uma vida assim, você tem que. E ele me graciou, ele falou: não vou te punir agora, mas eu vou te punir na próxima vez, entendeu? Aí eu pedi a ele, né, obrigado, 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 né? Então a punição ela funciona assim. E ele diz: eu sou o silêncio entre os segredos, eu sou de todos os segredos, o silêncio, né? Maunam é o maior segredo, porque no momento em que você revela esse segredo, não é mais segredo. Portanto, o silêncio em sânscrito, né, é o maior segredo, né? Então, esse é um conceito interessante, né? A palavra Nauman, silêncio, então também representa Brahman. Então, o silêncio é Brahman porque, né, se a gente lembrar dos ensinamentos do Mandukya Upanishad, né, o silêncio era o quarto princípio, né, referido também como Turiya ou Brahman, né? Então, você tem o Jiva, né, nos três estados interagindo em três campos de dualidade, e existe um outro estado que não é um estado, um outro princípio que é o fundo, né, que é o substrato de tudo isso, que é Brahman, representado por Turiya, representado pelo silêncio, né? Então, o silêncio tem, né, alguma coisa de muito representativo. A maioria das pessoas no mundo espiritual, quando meditam, eles meditam, quando eles encontram o silêncio, eles pensam que eles encontraram a realidade. Mas não é assim. Silêncio é uma das glórias do Senhor, mas o silêncio ocorre dentro do âmbito da realidade. O que é essa realidade? É a consciência e eu sou a consciência. Por quê? Porque o silêncio depende de um estado mental que é um influxo de mudança. Amanhã, daqui a pouco, os meus gunas se modificam e o silêncio dá espaço a pensamentos, emoções, né, e fenômenos. Então, o silêncio, né? E outra coisa, o segredo, né? O segredo, o Vedanta é um segredo, mas não é um segredo. A gente diz que o Vedanta é um segredo é, mantido no céu aberto, em céu aberto, né? No sentido que ali as escrituras Vedanta estão sempre gratuitamente oferecidas em todas as culturas, em todas as partes da internet. Ninguém tem interesse. Por quê? Porque raramente se encontra um indivíduo realmente interessado na natureza da realidade, né? Então, existe um conceito que diz, o segredo é o silêncio, portanto, aquele que realmente sabe, aquele não diz nada, porque sabe que o silêncio é a realidade, né? Não, o silêncio não é a realidade, o silêncio ocorre dentro do âmbito da realidade. O silêncio, uma mente silenciosa é uma mente mais bem preparada para investigar a natureza da realidade. O silêncio é um bom símbolo, mas jamais pode ser adotado como a nossa destinação final. É simplesmente uma experiência bacana, perigosa, porque a maioria das pessoas fica presa nessa, né? Nessa experiência, né? Então, o silêncio é algo muito bacana, mas, por outro lado, ele precisa ser compreendido dentro do contexto da realidade, que é você, a consciência ocorre dentro de você, é um estado que passa por você, né? Turiya é representada no Mandukya como o silêncio, aquilo que existe de mais auspicioso, né? Nós vimos no mantra 12 do Mandukya, né? Omkara é o próprio Atma, aquele que sabe, né? Que eu sou o substrato Turiya, né? Que é além do silêncio, naturalmente, né? É muito bem claramente explicado isso, né? É simplesmente dentro do âmbito do manifesto, você tem as três letras, A, U, M, Om, cada uma delas representando um dos três estados da consciência humana, e o terceiro fator é o silêncio. O silêncio permeia todos os outros três estados. E no silêncio, em geral, é mais fácil de você reconhecer a realidade. Então, este é o ponto. O silêncio, quando você tem uma mente muito silenciosa, mais facilmente você reconhece a realidade, mas somente se você estiver investigando sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads.
porque senão você vai pensar que a realidade é o silêncio. Mas uma mente silenciosa nos permite se compreender o quê? Que a realidade é a consciência, existência, que eu vejo muito claramente numa mente silenciosa. Uma mente não silenciosa, uma mente barulhenta, né? Uma mente devagante ou extrovertida, ela está sempre ocupada no mundo dos namarupas. Pá, 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 pá. Quando ela fica silenciosa, nós temos mais possibilidade de notar. Existe um elemento especial nesta sacação. Você vai observar. Você tem os conhecimentos, você quer saber qual é a natureza da realidade. Na mente silenciosa, você tem a possibilidade de experimentar aquilo que o Nisargadatta Maharaj, né? Mari dizia, né? Essa consciência humana original, né? Que é simplesmente eu sou, eu existo. Então, o silêncio, ele nos dá a possibilidade de reconhecer aquilo que existe na ausência de pensamentos, sentimentos e objetos. Quando não existe nada, ainda assim, a gente tem que lembrar que existe o quê? Né? Existe a consciência dentro do qual a ausência de pensamentos, emoções, de pensamentos, de objetos dentro, tudo isso desaparece, mas existe ainda o que? A luz da consciência num determinado estado, que é mais fácil de nós identificarmos que eu sou esta consciência. Sagadatta chamava de pura, mas a pura consciência não é realmente dentro do âmbito do manifesto, mas é Satchitananda Brahman. Então, no Vedanta, o silêncio tem um grande significado, significa Brahman, o silêncio não é nada, não é nada, 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 além da que a consciência na ausência de objetos sutis e objetos densos, né, aparecendo na mente. No silêncio, geralmente, o que que há? É um estado na qual nós dizemos não tinha nada, não existia nada. O silêncio do estado do sono profundo, a gente, em retrospectiva, a gente diz, não, eu experimentei nada, porque não tinha nada, né? Então, o que é esse princípio que nos permite testemunhar e, em retrospectiva, dizer o silêncio era absoluto, não existia nada, né? É a consciência. Mandukya Brahmana é chamado de consciência, representada pelo silêncio, né? Eu sou Brahmana entre os segredos, eu sou o silêncio entre os segredos. Silêncio é um ótimo símbolo do ser, do Atma de Brahman. É por isso que foi chamado de Raja Vidya, o maior conhecimento, né? O maior segredo. Então, Yana, entre os sábios e os não sábios, eu sou a sabedoria. A glória dos sábios, elas dependem de mim, da minha glória. Portanto, quando você faz namaskara, reverência para um yani, para um guru, ou para um sábio, ou para qualquer pessoa, né? O namaskara não deve ser possuído, né, pela pessoa que recebeu. Então, aqui ele está dando exemplo do yani, né? Quando você faz o namaskara para um guru ou um yani, esse namaskara ele não é retido pelo yani ou pelo guru, tá? Ele não se apropria desse namaskara. Esse namaskara vai para essa sabedoria dos Vedas, a sabedoria de Ishvara, né? Que estabelece o autoconhecimento. Essa sabedoria é o quê? A natureza de Brahman como a minha própria natureza. Eu sou esta consciência e não o corpo-mente. Portanto, nenhum yani, nenhum guru genuíno, que seja realmente um yani, se se apossa, né? Se apropria do namaskara para si. Sempre que alguém faz o namaskara para o yani, ele inteligentemente, sabiamente, ele passa o namaskara para o Senhor, porque ele sabe que o namaskara vai para essa sabedoria eterna, universal, cósmica, que se manifesta na mente do yani, né? Ou Arjuna, eu sou aquilo que é a semente de todos os seres, não existe tal ser móvel ou imóvel que possa existir sem mim. Ele é a semente do universo, a semente do cosmos. Não existe nada que exista. Não existe um ser senciente ou um ser inerte
seja ele um ser móvel ou imóvel, né, que possa existir sem mim. Então ele está dizendo, eu sou a causa material deste cosmos, tá? A existência de tudo que existe no cosmos só existe devido à minha bênção. Eu concedo existência ao inteiro universo de seres inertes e sencientes, e eu concedo a existência a todos os seres inertes, tá? Os seres inertes também desfrutam de existência que é a minha própria existência. Só existe uma existência, a natureza não dual da realidade, é a natureza não dual da consciência dos jivas e da existência dos seres inertes. Tudo isso vem de mim, eu sou a causa material. Então, aqui, Krishna está concluindo a lista das glórias dizendo isso, né? Eu sou a causa de todos os seres, eu sou a causa inteligente, sim, eu sou a causa material. Do mesmo modo como o barro é a causa material de todos os utensílios de barro. Eu sou a causa material de toda a criação, né? Assim como o ouro é causa material de todos os ornamentos, etc, etc. A causa material sempre se expressa no seu efeito, isso é importante a gente lembrar. A causa material está sempre embutida no seu efeito. Tá? Como é que é assim? Se você tem um ornamento de ouro, você tira o ouro, o ornamento perde a sua existência, porque o ornamento não possui uma existência autocontida. O ornamento é somente um namarupa, cuja natureza é a causa do namarupa, que é o ouro, né? Então, a causa original de todos nós é a consciência. O corpo-mente é um namarupa e a consciência é a real natureza deste Namarupa. Imagina se um anel de ouro começasse um debate filosófico, porque nós estamos aqui dizendo que o anel de ouro é somente o Namarupa, mas esse é um anel de ouro particular. Ele obteve o autoconhecimento, ele sabe que a real natureza deste anel é simplesmente o ouro, né? Aí ele começa a ter um debate filosófico, nós dizendo assim, não, não, eu sou autocontido, porque eu transferi a minha identidade do Namarupa anel para o não Namarupa ouro, a real substância de tudo. O autoconhecimento somente é isso. Transferência de identidade do Namarupa para a essência, causa original que se expressa no efeito como Namarupa. Portanto, quando você diz que a parede existe, aqui ele fala um pouco sobre o aspecto Sat de Brahman. Sat Chit Ananda, existência, consciência não dual, Ananda. Se você retira o ouro, o ornamento perde a sua existência. Portanto, Krishna diz que eu sou a causa material de tudo que existe no cosmos. Portanto, quando você diz que existe uma parede, que a parede é, a existência da parede pertence a Brahman. A parede não possui existência própria. Tá? O ventilador existe, mas ele não contém uma existência própria, do mesmo modo que os jivas humanos não contêm uma consciência própria. Os jivas humanos contêm uma mente própria, desenhada pelos atributos do complexo corpo-mente-sentidos. O ventilador não possui, do mesmo modo, uma existência própria. Ele desfruta da existência de Brahman. Tudo que existe depende de mim e é abençoado por mim. Eu sou o Sati do inteiro cosmos, da inteira criação. A palavra Atma, o ser, eu sou, é a própria consciência de cada ser. É o aham de cada ser. Eu sou a própria existência de cada ser. Eu sou de natureza Satit Ananda. E essa natureza Satchitananda é obtida em todos os Namarupas deste cosmos. Não existe nada realmente na criação, mas somente Brahman, e todos os Namarupas dependem da minha bênção. As minhas bênçãos é o que eu concedo existência aos Namarupas e eu concedo existência consciente aos meus Jiva Atmas.
Assim como o ouro não pode dizer que não existe ornamento sem a minha bênção, Brahman, consciência, existência, diz a mesma coisa. Eu sou a causa, causa inteligente, a causa material, sem a qual o Namarupa não existe. Se alguém perguntar a você quem é Deus, nós dizemos: tudo que existe é Deus. Tudo que é Deus. Porque tudo que é o aspecto Sat de Brahman, Sat de Deus. E a existência que concede a existência a todos os Namarupas, entre eles os Namarupas humanos, que se identificam com seus próprios Namarupas e ficam amarrados e presos no samsara, né? Passando por grande dor e sofrimento. Nada, não existe nada que possa existir separado de mim. Assim, ele começou com Chit e terminou com Sat, né? Começou com a existência, a seidade, e terminou com Chit, a consciência. Então, aqui ele fala uma passagem bacana, ele diz assim, ele começou com Chit e terminou com Sat. Chit, consciência, e Sat, existência. Este Satit, de natureza um, sem o segundo, é a natureza, é a glória nirguna de Brahman, é a glória nirguna de Shwara Bhuti, é a natureza nirguna de Brahman. Brahman, aqui nessa passagem, ele não exaltou, né, Krishna, a natureza nirguna do Lorde, a glória nirguna do Lorde, ele exaltou mais os namarupas, os sagunas, né, as configurações sagunas do Lorde, né? Mas aqui ele fala, a glória do Senhor sem atributos é Nirguna Brahman. Todas as outras glórias apresentadas por Cristo nesta passagem do capítulo 10 são as glórias saguna de Brahman. Por que que a gente não vê Krishna apresentando uma lista de Nirguna Brahman, glórias de Ishvara representado por Nirguna Brahman? É porque a gente não pode dizer nada além de Sat Chit Ananda. A gente não consegue dizer nada além disso. A única realidade, livre de atributos, portanto, não pode ser descrito como assim ou assado. Mas quando nós entramos no âmbito da natureza saguna de Brahman, aí nós temos uma infinidade de aspectos deste universo, né, que são definidos, determinados pelos gunas de Maya, que podem servir realmente como objetos da nossa devoção, objetos do nosso upasana e objetos da nossa contemplação na natureza de Saguna Brahman. O verso 40, que é o último, não há limite para as minhas glórias divinas. No entanto, este detalhe de glórias foi mencionado por mim para ilustrar e facilitar as sadhanas de todos vocês, né? Krishna interrompeu essa exposição de glórias porque ele disse: ela não tem fim, nós estaríamos aqui eternamente e o propósito não é eu estar aqui, né, fazendo esta iluminação infinita, né? O objetivo é vocês compreenderem que tudo é somente o Brahman e tudo é a glória de Brahman manifesta através do Sattva Guna de Maya como inteligência do Criador, que se torna a causa não somente inteligente, mas a causa material também. A lista seria inesgotável, portanto, a minha intenção era apenas dar alguns exemplos, um pequeno tira-gosto, uma pequena amostra para você jamais esquecer que tudo que existe aqui é a minha glória. Esta enumeração das minhas glórias é uma pequena amostra aleatória, é um pequeno tira-gosto, é como os lojistas que, quando você vai, né, principalmente nas nações mais ricas, é muito comum as lojas, os grandes supermercados, darem tira-gostos de, de, de comidas, como é que se diz? De produtos de alimentação,
que já estão prontos, Degustação. desgustação, que já estão prontos, eles dão para ver. Tem uma loja muito famosa nos Estados Unidos, já dá muitas décadas, Costco. E eu conhecia pessoas que iam lá na hora do almoço, porque aí eles almoçavam com tira-gosto. O Costco é um super, super, super enorme atacadão e tem muitos produtos de comida já pronta na geladeira aqui, então eles ficam dando. E quem está lá não se importa se você volta uma vez, duas vezes, três vezes. Mas se você fizer isso no Japão, eu também costumava fazer isso, eu ia para tentar, né, comer. A mulherzinha me dava uma vez, quando eu voltava lá, ela me dava uma bronca em japonês, eu não entendia nada, mas eu saía de fininho, né, envergonhado, porque ela sabia, vocês, gaijins, vocês vêm aqui para almoçar? Não, é só um tira-gosto. Tá? Não, você tem que pegar uma amostra e ir embora, é só um tira-gosto e fica para vocês depois observar no dia a dia a glória do Senhor manifesta no meu mundo interior através dos meus pensamentos, atitudes positivas e negativas e do mundo físico material, né, que eu interajo com. Ok, isso é o dever de casa, o senhor me diz, né? Você continua observando a glória do Senhor no seu dia a dia e você pode completar essa lista. O verso 41, qualquer existência que seja gloriosa, próspera, poderosa, que você reconheça que nasceu de uma manifestação, somente nasceu do meu esplendor. Qualquer manifestação, eu gosto dessa expressão, qualquer manifestação, fenômeno, qualquer fenômeno objeto, né? Então, qualquer fenômeno existe dentro do âmbito do nômeno, que é o sujeito absoluto, qualquer fenômeno é um objeto de conhecimento, experiência, qualquer fenômeno, né? Saiba que é um aspecto da minha glória, uma manifestação do meu esplendor. Qualquer existência, qualquer aspecto glorioso, próspera ou poderosa que você reconheça que nasceu nesta manifestação é tudo o meu esplendor. Então, eles falam sobre as maravilhas do universo, já ouviram falar, né? As sete maravilhas, ou isso. Eles numeram as coisas mais lindas que você pode encontrar. Se você é super milionário ou bilionário, eu quero encontrar, eu quero viajar para ver as coisas mais maravilhosas neste planetinha dos bárbaros, né? Então, tem essa enumeração. Então, qualquer dessas glórias, você saiba, lembre que é a glória do Senhor, tá? Seja ela uma glória natural ou seja ela uma glória artificial, né? Assim, não, agora aqui eu vou visitar um supercomputador, né? Então, esse supercomputador é inteligência artificial, mas é glorioso e também é uma expressão da glória de Deus, né? Através do ser humano, inteligência artificial é desenvolvida e ela, como nós sabemos, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Mas você já viu em alguma passagem da história humana no planeta dos bárbaros tecnologias avançadas serem usadas para o bem? Vocês já viram? Eu nunca vi. Todas as grandes descobertas foram usadas para a guerra, e a guerra sempre foi usada para transferir todas as riquezas da classe média para os super ricos, né? Então, observe essas maravilhas no seu dia a dia, no seu ambiente, nas suas galinhas, nos insetos, nas formigas, né? Na montanha, na chuva, qualquer coisa. A riqueza e a abundância é simplesmente evidente. A inteligência que sustenta tudo isso é uma coisa que você precisa ser cego para não enxergar. Mas eu estou falando de não cegueira, né, ocular, mas cegueira, né, de o olho do olho que consegue ver a inteligência saguna de Brahman. Qualquer coisa
linda, maravilhosa, poderosa, rara, né? É parte dessa glória de Brahman, a energia do Sol. Nossa, a gente, né, tem energia livre, energia solar, tem muitas fontes de energia livres que nunca foram, né, liberadas para a humanidade, porque a gente vive num planetinha que, como é que é no Brasil, você para conseguir viver no Brasil, você não pode ser amador, tem uma piadinha sobre isso, né? A gente pode expandir, né? Ah, o Brasil não é para amador, não, cara, é barra pesada mesmo. A gente pode expandir esse ditado, e dizer, no planetinha dos bárbaros, né? Não é para amador, não. A gente tem energia abundante, livre, mas nunca foi, né, realmente liberada para a humanidade, né? Então, nós temos a energia solar que ilumina as nossas transações durante o dia. À noite, a gente tem um pouco de luz solar, mas a gente tem baterias que acumulam energia durante o dia, como no meu caso, de modo que de noite eu tenho a energia elétrica produzida, né, pelo meu sistema. Tudo isso foi recebido de Ishvara através do Sol. Então, nós vimos nas aulas, né, da semana passada o Sol, ou essa semana, como um dos grandes símbolos da glória de Brahman. É o grande reservatório do nosso planetinha. Então, você olha para o Sol, olha para as estrelas, olha para os raios de uma tempestade, olha para a queda d'água, né? Que às vezes causa enchentes, etc. Lembre sempre de Ishvara, lembre sempre de Brahman. Essa é a indicação, esta é a orientação de uma pessoa que realmente assimilou esses ensinamentos religiosos e espirituais. Jamais reclame da vida, jamais reclame de Ishvara. Compreenda as leis do karma, saiba que tudo é a manifestação do Senhor, mas não todas essas manifestações serão agradáveis e, neste caso, ocorre devido ao exercício indevido do nosso livre-arbítrio, capacidade de escolha, né? Uma pessoa religiosa sempre consegue ver algo positivo e extraordinário naquilo que está ocorrendo ao seu redor e ela vai fazer namaskara para essas coisas. Portanto, Krishna diz que você reconheça a minha glória em tudo ao seu redor, que aquela coisa ou ser extraordinário e poderoso é apenas uma glória infinitesimal da minha. Então, qualquer símbolo da minha glória é um aspecto mínimo, infinitesimal da minha real glória. Minha glória total é incompreensível para o intelecto humano. E Krishna conclui, no verso 42, que a utilidade, ou que a utilidade você tem em saber. Qual é? O que é a utilidade que você tem em saber de tudo isso, ó Arjuna? Continua apoiando todo este universo com uma pequena porção da minha glória, né? Então, aqui é interessante porque Krishna apresenta uma inquirição, né? Faz uma pergunta a Arjuna. Que utilidade você tem de saber tudo isso, Arjuna? Saiba que quer você compreenda ou não, eu vou continuar apoiando, sustentando este inteiro cosmos com uma mínima porção da minha glória, né? Então, Krishna aqui conclui dizendo que você pode ver, pode desenvolver essa perspectiva religiosa, espiritual, né? Que anteriormente, para dar um exemplo, suponhamos que eu diga que a água está presente em todas as ondas, a água está presente em todas as bolhas, a água está presente em cada gota, a água está presente no vapor. Então você olha para a água, né, através
dos Namarupas. Ou há uma outra maneira, Arjuna, não é que você deva realmente, né, sempre, necessariamente encontrar um Namarupa, saiba que eu existo como substrato de todos os Namarupas, né? Eu sou a essência do oceano, da onda, da bolha, né? Todas as bolhas, todas as ondas existem dentro do âmbito. Todos os Namarupas existem dentro de mim numa porção insignificantemente infinitesimal da minha existência. Em vez de dizer que eu estou na criação, eu gostaria de inverter e dizer toda a criação está em mim. Não pense que eu estou contido na criação, mas compreenda que tudo está contido em mim e numa parte infinitesimal daquilo que eu sou. Portanto, ele diz, Atava, caso contrário, coloque-o em uma forma diferente. Qual é a utilidade desta enumeração elaborada que eu apresentei para você, Arjuna? Eu estou na montanha, eu estou aqui, estou ali. Eu gostaria de dizer que não estou em lugar nenhum, tudo está em mim. Ah. Qual é o propósito, a utilidade de eu estou dizendo tudo isso? Eu estou aqui, estou ali, estou ali. Todos esses são símbolos de mim, mas agora eu vou te dizer a conclusão, por que que eu sou o Adhisthana, o pano de fundo, o suporte, o apoio. Eu continuo sendo a base no qual esse mundo existe. Esse mundo existe numa pequena porção de mim. Tudo existe em mim. Parece que eu existo dentro deste mundo, mas não. Qual é a utilidade desta elaboração? É simplesmente para que você chegue à compreensão de que, na verdade, tudo existe em mim. Eu estou no Gangas, no Ganga, no rio Ganges, Yamuna, o rio, né, de montanha. Em vez de eu dizer que eu estou em tudo isso, eu gostaria de dizer a verdade, mas eu não sei se você ainda está maduro o suficiente, Arjuna, mas eu vou te dar apenas uma pequena indicação de que tudo existe dentro de mim. Eu sou o apoio, a base, o adhisthana, o substrato deste universo. Essas glórias, né, que eu enumerei, elas existem dentro de mim. Eu não sou um subproduto dessas glórias, mas eu sou a causa, né, inteligente material de todas essas expressões que existem no cosmos. Toda a criação está em mim, só existe Brahman, Brahman e somente Brahman. O espaço não está dentro deste salão, o espaço está dentro de mim, tudo está dentro de mim. Da mesma forma, Bhagavan não está nos seres vivos, mas todos os seres vivos estão em Deus. E que também eles não ocupam todo o aspecto de Brahman, mas eles ocupam, né, uma... A minha, isso é para ser falado, a gente tem que entrar no espaço-tempo, né? Eu lembro do James dizendo, é simplesmente um aspecto infinitesimal, como se fosse um pontinho no meu rosto, assim, uma pulguinha de galinha no meu rosto, entendeu? É aquilo ali é o universo manifesto dentro de mim, em na analogia, entendeu? Muito mais. Eu sustento tudo. Todo o cosmos está ocupando apenas uma parte mínima de mim, infinitesimal de mim. Portanto, o quão grande eu não sou nem grande, é pequeno. Eu sou além do espaço, além do tempo. Eu sou o infinito Brahman, o ilimitado Brahman. Tempo e espaço não existe dentro da minha realidade. Existe dentro da realidade projetada pelos gunas de Maya. Todo o cosmos é exatamente uma bolha, e esta bolha, fundamentalmente, né, é de natureza água. O oceano também é de natureza água. Assim, Krishna conclui a descrição de suas glórias, dizendo claramente que, se você quiser conhecer, no início, os Namarupas servem de pontuação, indicação, né? Apontamentos, né? Mas, fundamentalmente, você tem que abandonar os Namarupas, a obsessão com as glórias dos Namarupas
do Senhor, sejam ele no âmbito sutil, e você tem que buscar para o substrato de tudo isso, que é a sua própria natureza em Brahman como Brahman. Assim, no Upanishad, cantada pelo Senhor, a ciência de Brahman, eu adoro esse tema, ciência de Brahman, a ciência da realidade. A escritura do Yoga, o diálogo entre Krishna e Arjuna, encerra o 10º capítulo intitulado O Yoga das Glórias Divinas de Brahman. Lindo, maravilhoso, emocionante. Vocês não acham? Ok. Depois dessa conclusão, e o título desse capítulo 10, A Yoga das Glórias Divinas de Brahman, eu deixo a seu critério. Marcelo, se você quiser que eu faça o summary, a revisão, a gente faz, tá? Vamos fazer. Okidoki. Alguma coisa mais? Alguma questão? Não, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê.